Boa tarde a todos. Essa semana que vem, começa agora, mais especificamente amanhã, segunda-feira, começa um novo bimestre lá no seminário, no AW Tozer, no nosso seminário, e eu vou dar uma matéria chamada Pentateuco. Tá? Para quem acha que isso é uma palavra estranha, uma palavra difícil, Pentateuco significa 5 livros de Moisés, os 5 primeiros livros, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Então, estou preparando essa matéria, inclusive temos alguns alunos aqui, já convoco vocês amanhã, às 19h15, lá no seminário. E, basicamente, na preparação dessa matéria, tem que dar uma olhada a respeito do que as pessoas falam a respeito desses primeiros livros. E existe muita crítica em cima desses primeiros livros, especialmente o livro de Gênesis. Basicamente a questão é, o livro de Gênesis é um livro histórico, não é um livro histórico, etc. Não vou dar aula sobre isso agora aqui, fica para amanhã. Mas algumas pessoas advogam que o que está escrito em Gênesis basicamente são apenas só historinhas, são apenas lendas, são mitos dos judeus que eles inventaram porque não tinham nada para fazer na vida, então resolveram escrever umas histórias. Baseado não sei no que, quer dizer, eu imagino por que eles dizem essas coisas, mas houve uma grande luta, então, desde que essas pessoas começaram a falar, para mostrar que o livro de Gênesis é histórico, ou seja, aconteceu, existiu lá um Abraão, existiu um Isaac, um Jacó, existiu um José, existiram Noé, Adão e Eva, etc. Então, por que as pessoas querem tanto destruir essas imagens, dizendo que o livro é apenas uma historinha de qualquer? Porque se você pega e derruba, se você destrói o livro de Gênesis, por exemplo, você compromete todo o Pentateuco, que são os primeiros livros, 5 primeiros livros da Bíblia. Se você destrói esses 5 primeiros livros da Bíblia, basicamente você derruba todo o Antigo Testamento. Porque aí o Antigo Testamento fica todo como sendo uma grande historinha, bem contada, mas apenas uma historinha. E se você derruba o Antigo Testamento, o que você faz com o Novo Testamento? Como consequência, como um efeito dominó, você também derruba todo o Novo Testamento, que seria apenas histórias contadas para criancinhas serem assustadas à noite. Eu estava conversando com uma pessoa, um arqueólogo chamado Rodrigo Silva, talvez você já deva ter visto alguns vídeos dele na internet, bem famoso, já apareceu, tinha um programa de TV, apareceu algumas vezes no programa do Jô Soares. E ele é um cristão e ele defende que a Bíblia, o que a Bíblia diz é verdade, ou seja, que o que está escrito aqui não é apenas fantasia de mentes que não tinham nada para fazer, mas o que está aqui é registro histórico. Eu comentando com ele, eu disse, olha, Rodrigo, uma das coisas que para mim é verdade na minha vida é que se o texto está dizendo que aquilo é verdade, eu vou receber aquilo como verdade até que alguém prove que aquilo é mentira. Porque eu não tenho autoridade para dizer, isso aqui é historinha que não existiu. Porque eu quero isso. Não, eu tenho que verificar se isso aqui é verdade ou não. E eu tenho que dar crédito ao texto primeiro. Né? Algumas pessoas estão acusando o texto de serem fábulas, de serem histórias, sem ter provas nenhuma. E aí a Marlene poderia explicar melhor o que isso aí na lei jurídica, na questão jurídica, é quando você está difamando, dizendo que uma coisa é, que não é, porque fica inventando histórias dizendo que isso aqui foi tudo inventado. E aí ele disse, nós temos que trabalhar dessa forma, porque o livro, o texto, está dizendo isso, e até que prove o contrário, ele é verdadeiro. E aí eu fui aprofundando algumas questões e eu vou entrar aqui no texto que nós vamos tratar hoje, basicamente com esse pano de fundo. Eu tive que ir atrás de saber se esse texto aqui é verdadeiro ou não é verdadeiro, para passar para vocês também, dizendo que é verdadeiro. Né? Um dos personagens mais atacados
principalmente dentro do livro de Gênesis, é a personagem de Abraão, ou Abrão. Não se sabe se ele existiu ou não, esse cara foi uma invenção, foi apenas alguém que queria contar boas histórias, por isso que escreveram a respeito desse tal de Abrão, a partir do capítulo 12 em diante, escreveram sobre ele, mas é apenas uma fábula, é como se fosse falar sobre o rei Arthur, como se fosse falar sobre algum personagem qualquer, de Star Wars ou do Hobbit, como é que é, do Senhor dos Anéis, etc. É apenas uma imaginação de alguém. Mas hoje em dia nós já sabemos que existem testemunhos de o contexto todo do livro de Gênesis, ele pode ser mensurado, pode ser visto e pode ser verificado como sendo verdadeiro. E isso a gente vai tratar amanhã lá na aula. Mas o que eu quero fomentar com vocês hoje, na nossa meditação, é a respeito da vida de Abraão. Abraão foi um personagem histórico, viveu aí há 4.000 anos atrás, nós temos praticamente aí uma certeza a respeito dessa data. 4.000 anos atrás, e vocês lembram, talvez algumas semanas, eu falei sobre a saída de Abraão, lá de Ur dos Caldeus, indo para Canaã, né? Passou lá em Harã e tal, nós falamos um pouquinho sobre isso. E hoje eu vou continuar essa jornada com vocês, a respeito desse personagem, que é um personagem hoje contado como histórico. E a nossa meditação está lá no livro de Gênesis, logicamente, capítulo 12, a partir do versículo 10. Gênesis 12, a partir do versículo 10, e a nossa meditação descobrindo um homem chamado Abraão. E nessa época, basicamente, o Abraão ele está descendo para o Egito. E o tema da mensagem hoje é descendo ao Egito e suas consequências. Se você abriu a sua Bíblia aí, na verdade eu tenho que fazer uma reparação, nós queremos ler a partir do versículo 9. Tá? Diz assim: depois Abrão partiu, estava lá em Canaã, partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Neguebe é um deserto que fica ao sul de Canaã. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Não fecha a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aí do ladinho, a gente vai continuar na nossa conversa. Mas o primeiro ponto que eu quero ver com vocês é essa descida dele para a região do Egito. Havia fome naquela terra e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Existem momentos da nossa vida que nós temos que tomar decisões. Aliás, você sabe que nós temos que tomar decisões todo santo dia. Você acorda de manhã, abre os olhos e aí você decide. Vou trabalhar, não vou trabalhar, vou levantar, não vou levantar, vou comer, não vou comer, vou fazer exercício, não vou fazer exercícios, vou jogar, não vou jogar, vou fazer sei lá o quê. Você tem que tomar decisões. O dia inteiro nós tomamos decisões para, às vezes, coisas pequenas e às vezes para questões muito maiores. Aqui nós estamos diante de uma decisão que o Abraão teve que tomar. E quando você lê, diz assim, houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Primeira coisa que nós percebemos é que todas as vezes que Abraão ele teve grandes deslocamentos na sua vida, ou seja, quando ele saiu de Ur, você vê que Deus falou com ele. Quando ele saiu de Harã, Deus falou com ele. Quando ele chega na cidade, na região de Canaã, Deus está falando com ele. Então todos os grandes passos que ele está dando, você sempre vê Deus falando com ele especificamente. Sai, anda, para, arruma a tenda, faça isso, faça aquilo. Mas aqui você, lendo o texto, não se percebe em momento algum Deus falando para ele: olha, Abraão, a situação aqui tá difícil, então eu recomendo a você ir
sair aí do Negueb e vai até a região do Egito. Você não vê nenhuma voz de Deus, você simplesmente vê um silêncio. Até é interessante você perceber que diz que houve fome naquela terra, né? Sendo que aquela terra que está se referindo ali é um deserto, né? Então é um lugarzinho bem propício para ter fome. Mas, de uma forma geral, parece que toda a região estava com fome, e aí o Abrão tinha se deslocado até a região do deserto. E ali realmente a fome foi muito maior. E ele, vendo tudo aquilo, ele tem que tomar uma decisão do que fazer. E não há nenhuma voz de Deus dizendo o que fazer. Bom, quando não há voz de Deus dizendo o que fazer, nós tomamos decisões baseado em cima de ouvir o que as outras pessoas falam, ouvir geralmente a esposa ou o esposo que fala, né? Algum parente ou alguma pessoa mais perto da gente. Ou até mesmo aquela voz interna que a gente toma uma decisão, se eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. E quando você vê essa situação, você percebe que existe uma necessidade bem aguda. Qual é a questão que está ali diante da pauta de Abrão? Eu estou com fome, a minha família está com fome, os meus servos estão com fome, e eu tenho que fazer alguma coisa. O meu sobrinho que está comigo está com fome, e eu tenho que tomar uma decisão. Bom, geralmente quando você está diante de uma decisão que você tem que tomar, você tem várias opções, ou pelo menos algumas opções. No caso aqui de Abraão, vamos listar aqui algumas possibilidades que Abraão tinha. Em primeiro lugar, ele poderia orar a Deus, né, e dizer: Senhor, faça chover e maná, ou seja, faça acontecer. Maná nem existia nessa época aqui no sentido, né, mas faça chover pão do céu, ou faça com que aconteça alguma coisa e a gente encontre pastagens para os nossos animais. Ou seja, ele poderia pedir para Deus dar a solução naquele local para ele. Outra coisa que ele poderia fazer era se deslocar do deserto para a região mais para o norte, onde certamente haviam pastagens. Tá? Quando você vai para o norte de Israel, no norte da região da Palestina, de Canaã, você tem regiões mais férteis, regiões onde tem pastagens, e geralmente era essa a região para onde os nômades iam quando a coisa apertava, quando a fome apertava. A outra opção era descer, ir para o sul, ir para a região do Egito. Bom, não sei como é que ele tomou essa decisão, se ele jogou na moedinha, se ele foi conversar com alguém, não é dito nada, simplesmente ele toma uma decisão. E quem é chefe de casa, ou quem está em casa, tem alguma autoridade, pai, mãe, sabe que nós temos que tomar decisões em alguns momentos da vida que às vezes vão afetar o futuro da família, o futuro dos filhos, enfim, o futuro daquelas pessoas que estão ali envolvidas. O Abraão tomou para si a responsabilidade e disse: deixa comigo, matou no peito e disse: eu vou tomar a decisão e nós vamos para o Egito. Acontece muitas vezes isso também na nossa vida. Por quê? Porque ele é o líder de um grupo. Quando você lê aqui o texto, parece que Abraão toma sozinho a decisão, só está ele e Sara, ou Sarai, né? Só que na verdade, se nós lemos todo o contexto, nós vamos ver que existe muita gente dependendo das decisões do Abraão. Além de Abraão e Sara, eles não tinham filhos, mas além de Abraão e Sarai, que é a esposa dele, nós temos pelo menos o sobrinho, mais a esposa, toda a família dele, mais os servos, as servas. Então nós temos aí um montante de umas 30, 40, 50, 60 pessoas, eu não sei, mas era um razoável número de pessoas que dependiam da decisão daquele líder. E ele tem que tomar uma decisão. E ele toma a decisão, então, de ir para o sul. Bom, e essa decisão, aparentemente, é uma decisão inofensiva. Ou seja, ele tem que tomar aquela decisão, e ele toma a decisão e pronto. E aí você pode olhar e dizer: o que tem? Ele foi para o Egito porque ele tinha que ir para algum lugar. E essa decisão, então, vai ter consequências sobre o restante da história. Bom, e aí o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês é que, como está escrito ali, nem tudo que parece inofensivo e inocente traz consigo bons resultados. Às vezes nós temos que tomar essas decisões e nós tomamos as decisões baseadas em questões que estão nos cercando de imediato. No caso de Abrão, ele estava com fome, a família estava com fome e ele tinha que resolver isso.
logicamente, ou pelo menos pelo que o texto deixa a entender, ele não está olhando lá na frente o que isso vai trazer de consequências. E muitas das vezes nós tomamos decisões dessa forma também. Nós não olhamos o que está lá na frente. Nós simplesmente dizemos, não, realmente, eu acho que para o Egito é melhor. Não vejo nada de mal, então vamos descer para o Egito, vamos para o Egito. Claro que nós não temos como antecipar os problemas, nós não temos como dizer o que virá a acontecer lá no futuro, mas existem alguns indicadores, às vezes, que estão orbitando ao nosso redor, e nós pensamos, não, mas isso aqui não importa, não vai influenciar tanto. Isso daqui não tem tanta necessidade de eu prestar atenção, porque, afinal de contas, o que isso vai afetar na minha vida cristã? E aí são tomadas decisões e as pessoas acabam depois tendo que arcar com as consequências. Por exemplo, nós todos aqui, brasileiros, nós somos resultado de decisões dos nossos antepassados. Não somos? Todos que estamos aqui, pelo menos até onde eu entendo, a maioria teve seus antepassados vindo do Japão. Alguns vindo da Espanha, alguns vindo da Itália, alguns vindos da Alemanha e por aí vai. A decisão que eles tomaram lá no passado, que às vezes eles pensaram, vamos para o Brasil porque lá é melhor, porque vai ter mais oportunidades e tudo mais. E eles vieram para cá, mas eles não estavam pensando nas gerações que viriam depois, estavam pensando para resolver os seus problemas naquele momento. Daquela geração, resolver o problema do filho, resolver o problema dele e etc. Às vezes eu fico pensando, por que os meus parentes vieram para cá? Podia ter ido para outro lugar, Podia ter embarcado para um país que talvez tivesse mais condições, mas vieram para o Brasil. E você sabe que prometeram muito para vir para o Brasil, para os japoneses, para os italianos, para os alemães, eles prometeram mundos e fundos. Muita coisa, que era a terra das oportunidades. E essas pessoas acabaram vindo para cá, e não só para cá, para a Argentina, para outros países, meio que, vamos dizer, enganados de uma certa forma, mas na esperança de melhoras, e quando chegaram aqui tiveram muitos problemas. Se eu pegar aqui a história da minha família, a história dos meus antepassados, eles simplesmente largaram o pessoal lá e disseram, agora se virem, façam a vida de vocês. Mas cadê tudo aquilo que prometeu? Pois é, vocês estão no Brasil, bem-vindos ao Brasil. Começa assim, Mas não pensaram no que viria depois. Claro, não tinha como saber. Mas isso tudo não é o ponto aonde eu quero chegar. Porque a história não para com a descida de Abraão para o Egito. A história ainda continua. E Abraão ele não consegue antecipar o problema, assim como eu e você não antecipamos os problemas. Mas existem indicadores, como eu disse para vocês. Lembra aquele caso de Davi? Davi estava lá, na casa dele, no palácio dele. Estava passeando pelo terraço do seu palácio. E de repente ele olha para baixo. Não olha para cima, não olha para Deus, ele olha para baixo. E o que ele vê ali? Vocês lembram dessa história que ele vê? No terraço ele vê Betseba. A mulher que está tomando um banho. Ele olhou aquela situação e ele tinha algumas possibilidades ali, não tinha? Primeiro, virar as costas e ir embora. Essa era uma delas. Mas ele era homem, logicamente que ele não fez isso. Ele disse, que interessante. Se ele tivesse parado só com o olhar e depois virado as costas e ir embora, menos mal. Mas a continuação da história, tudo vai puxando uma coisa a outra. E você sabe no que foi que resultou. Então, ele viu a situação, tinha uma decisão a tomar. Ele poderia ter, em qualquer momento, parado aquelas decisões que ele estava tomando, e ele não tomou. E aí ele acaba fazendo o que ele fez, acaba pegando lá, adulterando, e você sabe toda essa história que vai resultar na morte do marido da mulher lá, do Uzias, E toda a questão, a criança vai falecer e etc. Ou seja, ele não antecipou o problema. E às vezes nós não queremos antecipar o problema, porque para nós é conveniente
tomar determinadas decisões, e para nós é muito mais fácil ir pelo caminho fácil. E isso é um ponto que depois eu vou falar, inclusive, que quando a gente tenta tomar atalhos na nossa vida, geralmente os atalhos dão problemas. E o Abrão, ele toma a decisão então e ele vai para o Egito. Bom, chegando lá no Egito, nesse instinto de sobrevivência, que é um instinto natural do ser humano, veja bem que isso não é o pecado, isso não é problema. Ele ter ido para o Egito por si só não é o problema é tudo que vai desencadear em cima dessa decisão. Ele está descendo para o Egito, ele está indo do Negueb para o Egito, são ali alguns quilômetros. Ele chega para sua esposa, Sarai, e diz: minha querida, senta aqui, vamos conversar um pouquinho aqui. Bom, você sabe que eu gosto muito de você. Você é uma mulher muito bonita, maravilhosa. Começou com os elogios, né? Começa com os elogios já para aproveitar e depois colocar a questão que ele estava trazendo. Disse: peço-te, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Muito bonito isso, só que o que estava por trás disso era o seguinte: olha, minha querida, se você falar que você é minha esposa, quando chegar lá, os caras vão me matar. E como eu estou num instinto de autopreservação, estou querendo fugir da fome para não morrer, eu não quero morrer nem de fome, nem com uma espada. Então você vai dizer que você é minha irmã, e sendo minha irmã, aí ninguém vai me matar, porque você é minha irmã, não é minha esposa, entendeu? Sara deve ter olhado para a cara dele, com aquela cara de esposa super feliz, né? Dizendo assim: para te salvar, tudo bem, né? Agora, e eu? Como é que vai ficar nessa história? Mas o texto não está falando nada, Sara fica na dela, e quando chega lá, ela diz realmente que ela é irmã de Abrão. Tudo para salvar esse nosso herói da fé, o pai da fé, chamado Abrão. Bom, chegando lá então, né, nós temos esse caso. E aí fica uma questão que até hoje eu sempre pergunto, eu vou perguntar provavelmente para os meus alunos, já vou antecipando, pensem nisso. O que Abraão está dizendo é um engano? É uma meia-verdade ou é uma mentira? Engraçado como nós conseguimos colocar nomes para as coisas, né? Apenas estamos aqui fazendo uma meia-verdade. Porque se você for ver na sequência do texto, realmente ela é meia-irmã de Abrão. A outra meia-verdade é que ela era esposa. Mas isso a gente deixa convenientemente de lado. Então aqui começam os problemas. Primeiro eu vou para o Egito. Ok, eu estou indo para o Egito, mas espera aí, lá no Egito, geralmente os caras matam os maridos das mulheres bonitas. Se é mulher bonita, eu sou marido, eu morro. Se eu morro, eu morri. Se eu morri, acabou. Então, você é minha irmã. Simples. E ele toma essa decisão, e a esposa acata essa decisão, pelo menos ela foi fiel nesse sentido, e ela diz para todo mundo que é realmente irmã dele. E ele quase perde a esposa. Se você ler a sequência do texto, diz que os egípcios olharam e disseram: rapaz, tá enxuta essa mulher aí, hein? 60 e tralalá, e a mulher tá, vamos falar lá com o faraó, que eu acho que o faraó vai gostar dessa história. Eles vão lá no faraó, buzinam no ouvido do faraó, o faraó diz: opa, é bonita mesmo? Não, beleza, nota 10, pode ter certeza, confia na gente. E aí o faraó manda trazer a Sarai, e diz: quero casar com você. E aí ela: pois é, né, então, né, tamo aí, aqui está meu irmão, né. E aí imagina o Abraão acenando, aquela cara de, né, o que vai acontecer agora? E o texto ainda fala, assim, no versículo 16, ele, o faraó, tratou bem a Abrão por causa dela. Claro, estava querendo
ganhar o cunhado. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos. Ele troca uma esposa por jumentos, jumentas, servos, servas, camelos e tudo mais. Eu não queria estar na frente, eu não queria estar na pele do Abraão quando ele ficou sozinho com Sara e os dois se encararam. Sabe aquele clima assim de... né? Camelo você quer, né? Jumento você quer, né? Servos e servos você quer. Agora eu você despacha, né? Você imagina o clima como é que ficou nisso? Quem é casado tem mais ou menos uma ideia do que pode ter rolado ali naquela situação, né, complicada. Mas o Abraão disse, pois é, né, minha querida? Então, né? Mas pelo menos eu tô aqui, tô vivo, né? E ela, ah, que bom! Bom ter você vivo. Mas eu vou lá pro harém do faraó, né? E você fica aqui bem vivo, com servas, com movimentos. Repetir isso deve umas 500 vezes para ele. Tá vendo como as coisas estão se enrolando na vida deles? Tudo porque, primeiro, ele vai para o Egito. Tudo bem, não sei se era para ir ou não ir. Alguns vão dizer que não deveria ir, porque sempre quando o Israel vai para... Alguns hebreus vão para o Egito, só dá problema. E depois, inclusive, há uma proibição de Deus de israelitas irem para o Egito. Mas aqui não tem nenhuma ordem, nem que sim, nem que não, mas tudo bem. Aí tem aquele engano, aquela meia-verdade, aquela mentira lá, e a coisa está se complicando. E aí o faraó descobre. Olha como é que o faraó descobre. Aí nós vamos aí para o versículo 17. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abraão. A Bíblia até é irônica, né? Ela podia ter dito assim, por causa de Sarai, por causa de Sara. Mas não, ela diz assim, por causa de Sarai, vírgula, mulher de Abraão. Só para ficar claro que ela era mulher dele, né? A Bíblia deixa isso bem frisado. Tá? Aí, versículo 18. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse... Olha o que o faraó faz. Chama Abraão. Não sei se a Sara estava ali ou não, se foi só uma conversa de homem para homem. Mas os dois estão de frente a frente, né? Cara a cara. E aí o faraó olha nos olhos do Abraão e diz... O que você fez comigo? O cidadão, deixa eu te perguntar agora. O que você pensa que você fez comigo? Eu, o faraó, você, sei lá quem. Por que ele diz isso? Por que não me falou que ela era sua mulher? E o Abraão fica olhando para o cara. Você imagina a situação, como é que ele ficou? Do tipo, lá vem agora aquela... Se não matou antes, vai matar agora. Porque agora descobriu que é mulher, então vai ter que matar. Ou então vai vir aquele lava geral, né? Vai dar um sermão em cima de mim, que é o menos pior de tudo. Porque disse que era sua irmã? Olha a ironia na boca do faraó. Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Ou seja, porque ela não era casada. Aí está a sua mulher. Então ele chamou a mulher e disse, ó, vem cá agora. Olha para ele, olha para ela, olha para ele. Fica naquele joguinho e diz, olha, agora pega a tua mulher. No momento que ele diz isso, imagina a cara da Sarai olhando para o Abraão. Nós estiver sozinho em casa, eu te pego, aí você vai me pagar por tudo que eu passei agora. E é sem vergonhice mesmo do Abraão, não tem como você esconder e dizer que ele, pois é, ele estava lá, não, foi sem vergonhice mesmo. Por que disse que era sua irmã? Está aí a tua mulher, tome-a e vá.
Eu acho que saiu um peso de cima do Abrão nessa hora, porque ele poderia ter dito: agora pega essa mulher e nós vamos matar vocês dois, porque você me ofendeu. E o faraó tinha todo o direito de fazer isso, direito no sentido de que ele tinha o poder para fazer isso, né? A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Agora, o faraó olha e diz: eu posso matar esse sem vergonha, esse descarado, podia ter feito uma baita de uma bobagem, mas não. O faraó, ele trabalha ali como um agente abençoador. O que Deus tinha falado lá no começo do capítulo 12, vocês lembram? Um pouquinho antes, no começo desse capítulo, o que Deus tinha falado para Abraão: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E quem está abençoando nesse caso aqui não é o Abraão, é o faraó. E Deus, como se estivesse dizendo: olha, eu te chamei para você abençoar, não para você ser a maldição para o faraó. E agora, só para você entender quem é você, Abraão, eu vou fazer com que aquele que deveria ser abençoado vai te abençoar. Porque você cometeu um grande erro. E o texto termina dizendo que eles foram embora então do Egito, partiram do Egito com tudo que possuía. Agora, o que é o tudo que eles possuíam? Os versículos anteriores vai dizer, além de tudo que eles já tinham, o que eles têm agora? Camelo, jumento, jumentas, servos, servas, e tudo isso. O faraó ainda pega e diz: você está indo com vida e ainda vou deixar você levar o que é seu, porque eu não quero, porque eu te dei. Não importa se você me enganou, não importa se você me passou a conversa, eu te dei, é teu, eu não quero de volta. Então podemos ver o faraó muito mais digno aqui do que o próprio Abraão. Que vergonha, gente. Você já passou vergonha na frente de descrente? O cara olha para você: você não é crente? Por que você está fazendo isso se você é crente? Ou outras vergonhas que alguns crentes fazem por aí, os caras dizem assim: poxa, eu conheço gente que é aí do mundão e é bem melhor que esses caras aí. E você não fica com vergonha? Eu fico imaginando Abraão levando um lava geral do faraó e ainda tendo que ir embora com as coisas que o faraó tinha dado para ele. Do tipo assim: você vai lembrar sempre de mim. Cada vez que você olhar para o jumentinho, cada vez que você olhar para o servo, para a serva, você vai lembrar dessa história. Então vai embora, vai, rua. Meus pais sempre diziam, talvez vocês conheçam também, logicamente, ditado popular, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Aqui parece que o Abraão estava com boas intenções, né? Qual era a boa intenção dele? Sobreviver. Eu quero viver. E a boa intenção dele de levar o pessoal era para fugir da fome. A boa intenção dele de falar aquelas coisas todas lá sobre a meia-irmã, esposa dele, também era uma boa intenção de que ele não morresse. Mas, às vezes, as boas intenções não bastam. E o que nós podemos ver aqui no texto é exatamente isso. As boas intenções de Abraão não adiantou muito, não. Houve consequências sérias, como nós vamos ver daqui a pouco. E às vezes nós usamos desculpas para enganar os outros e a nós mesmos. Fico imaginando o que passou na cabeça do Abraão. É bom que a gente pode falar do Abraão, que já não está mais aqui entre nós mesmos, né? Faz 4.000 anos que ele morreu, então a gente pode falar bastante dele. Mas eu fico pensando o que passou na cabeça dele. Não, realmente, o Abraão pensando com ele mesmo. Mas o que tem? Ela é minha irmã. Por que não dizer que é minha irmã? Afinal de contas, ela é minha irmã. Então, eu vou dizer que ela é minha irmã. Porque não é uma mentira.
eu vou fazer isso. Tá, vou fazer isso. E ele vai e faz. Vocês já se passaram por essa situação que a gente tenta se convencer a gente se tenta se convencer a nós mesmos, né? Para ficar bem claro, quem estamos tentando nos convencer a nós mesmos. A gente tenta se convencer de que determinada coisa ela é possível porque para mim é melhor. Não, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso daqui, mas se der tudo certo, então eu vou fazer o bem para as pessoas. É isso, eu vou ganhar na Mega Sena, mas eu vou dar parte para os pobres. Deus, abençoe para que eu ganhe um dinheiro, uma bolada, para que eu possa ajudar os pobres. Você está se importando com os pobres? Você está querendo ficar com toda aquela bolada. Então a gente fica arranjando justificativas, desculpas para tentar ludibriar Deus, como se a gente pudesse enganar Deus. Os homens a gente consegue, nós mesmos nós conseguimos, mas a Deus não. E Deus estava olhando essa situação e estava dizendo, você está querendo enganar quem? Tanto é que não enganou Deus, que Deus foi lá e ele que mostrou para o faraó que a irmã, na verdade, era uma irmã barra esposa. Existem boas ideias que provocam a ruína da nossa vida. O tempo passa, o tempo voa, sem repetir aquela propaganda, né? O tempo passa, o tempo voa. 10 anos depois, exatamente 10 anos depois, Sara, ou Sarai, aquela esposa que quase foi deixada lá no Egito, chega para o Abrão, no capítulo 16, e diz, Abrão, estava olhando aqui, você com 70 anos, eu com meus 65, a situação está complicada, não temos filhos, não temos descendência. Eu estava lendo aqui as leis, e a lei me diz que se você pegar nós não podemos ter filhos, mas se você pegar uma escrava, uma serva, e ter filho com ela, e eu pegar aquele filho e adotar, então ele será o nosso filho. E já que Deus não nos deu filho, mas nos deu escravas, melhor dizendo, escravas, né? Servas, então eu posso usar esse artigo tal, parágrafo tal da lei não sei das quantas lá, e eu posso usar isso daqui e nós podemos ter filhos, uma descendência. O que você acha? A cara do Abraão olhando para Sara. Vou fazer o quê, né? Tamo aí, se você acha que é uma boa ideia, né? Não sei. Pode contar comigo, tá? Pode contar comigo. Tô querendo ajudar o máximo possível para a gente ter uma descendência, né? E aí no capítulo 16 diz que Sarai chega e diz, pois é, eu estava olhando e tem uma moça ali, uma moça muito, muito, muito interessante, uma boa serva, eu acho que aquela lá não é infértil não, aquela lá vai ser boa, bonitinha, tal. O que você acha? Eis-me aqui, né? E o interessante é que o texto diz que essa serva, ela era uma egípcia. Agora, da onde que veio essa serva egípcia? 10 anos antes, o Abraão olhou e disse, eu vou para o Egito. E ele foi para o Egito. Chegou lá, contou aquela história, meia irmã. Aí o faraó olhou e disse, vou dar um monte de coisa para ele. Vou agradar o cunhado. E nesse agrado está o que? O texto dizendo que ele ganhou servos e servas. Então Agar entra no pacote de agrado do faraó. Só que ali está sendo colocado lá uma bomba relógio para daqui a 10 anos ser detonada.
Isso é o que acontece no capítulo 16. Entra Agar nessa história. Tá? Então nós temos aí um triângulo. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Como eu disse, né? Estamos aí. Fazer o quê? A esposa está dizendo, a gente vai para o sacrifício. Vamos entrar em campo e vamos jogar no sacrifício, né? Vamos ver se a gente faz aí um gol. Né? A minha esposa está rindo, mas não é isso. Eu fico imaginando que todo homem, né, naquela cultura ali já estava todo alegre, pensando: oba, a esposa está liberando, então por que não? Né? Mas o texto diz que o Abraão ouviu a voz da Sarai. Não sei quanto tempo ele levou para ser convencido dessa ideia, mas ele ouviu a voz da esposa. E a Sarai, ela teve uma boa ideia, amparada inclusive pela lei. A lei diz isso, a lei lá na Mesopotâmia, diz isso, e nós temos os registros arqueológicos mostrando essa lei, dizendo que a mulher podia pegar uma serva e essa serva poderia ter filhos para a sua senhora. Tinha todas as condições lá de como isso iria acontecer, e é exatamente o que a Sara está dizendo. Mas essa ideia, não sei se você sabe, mas essa ideia tem consequências. A consequência nasce 9 meses depois. 9 meses depois nasce quem? Ismael. Vamos ver o que acontece. Aqui é o que eu digo. Às vezes os atalhos tendem a deixar a gente perdido, não é? Não, isso não acontece com vocês, ainda bem. Não acontece nunca com ninguém, só comigo, que eu estou no carro, com a minha esposa do lado, né? Estamos indo por um caminho, antes de uma coisa chamada GPS, e aí assim, eu digo: não, a gente vai dobrar aqui à esquerda, e a gente vai, tá, e aí ela diz: você tem certeza? Eu disse: não, por aqui, se a gente for ali, a gente vai cortar, não precisa pegar toda essa volta aqui, a gente vai cortar, pega a direita, depois vai em frente, e dá certo. Você tem certeza? Não acho que é melhor a gente pegar pelo caminho que geralmente a gente faz, assim, que todo mundo está indo? Aí eu digo: não, pode deixar, eu conheço, eu tenho um GPS na minha cabeça. Não tinha GPS nessa época, mas eu tenho um mapa na minha cabeça. E algumas vezes aconteceu de ter que voltar todo o caminho de novo e pegar. Tem esposas fazendo assim. Não é só o seu marido, geralmente os homens são assim. Ou então aquela história, né? Quando você comprou uma coisa nova, tirou da embalagem, e a mulher geralmente diz assim: você vai montar? Vou montar. Você não acha que é melhor ler as instruções? Não, isso aqui é fácil, pode deixar que eu faço. 2 dias depois o camarada está lá com um troço, olhando, né? De tudo que é jeito. Homem é assim mesmo. Então, às vezes nós queremos tomar atalhos, queremos fazer as coisas de outras formas, e só dá problema. O Abraão toma um atalho, junto com a sua esposa. E esse atalho vai gerar uma criança. Um dos princípios que eu posso perceber nessa história de Sarai e Agar é que aumentar o número de pessoas num problema pode só aumentar o tamanho do problema. Quanto mais pessoas você envolve no problema, maior fica o problema. Aí você coloca a família, aí você coloca o vizinho, aí você coloca Deus sabe mais quem, e é o pastor, e é a igreja inteira, todo mundo está sabendo do problema e etc. E aí o problema vai aumentando, porque aí todo mundo está sabendo, cada um dá um palpite, cada um tem uma ideia, cada um quer fazer alguma coisa para ajudar, acaba estragando mais. Não é assim? Quanto mais gente, mais parece que dá confusão. E eu não estou dizendo que nós não devemos procurar pessoas ou ajuda de outras pessoas. Estou dizendo que às vezes a gente gosta de ouvir muitas opiniões, só que isso acaba estragando mais o problema, dá mais confusão. Então selecione com quem você vai falar, não espalhe isso para torcida do Corinthians e do Flamengo juntas, tá?
Tenta deixar a coisa um pouquinho mais restrita. No caso aí, Agar, ela disse, bom, vamos colocar uma terceira pessoa. Somos nós dois, eu e você, meu querido amado irmão, digo, esposo. Vamos colocar uma terceira aí para resolver o problema. Resolveu o problema? Não, não resolveu o problema. Aumentou o problema. E esse problema está tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que tem aí alguns 1000 anos que o problema vem se desenvolvendo e até hoje não teve solução e talvez o mundo vai acabar por causa desses problemas. Porque não sei se vocês sabem, mas quando nasce Ismael, né, que é o filho de Abraão com Agar, nasce também ali, e posteriormente vai se desenvolver, os povos árabes. Os árabes vêm de Ismael. Poucos anos depois, aí nós estamos em 86, 14 anos depois, nasce quem? Isaac, que vai ser o pai dos israelenses, vai ser o pai dos hebreus. Então de Abraão nasce tanto árabes quanto israelenses. E você sabe que, é só olhar o jornal, que até hoje esses povos estão se degladiando, se matando por causa daquela terra ali, que em parte também é a herança dos dois. Então, uma decisão que ele tomou de descer para o Egito muito tempo atrás, a mentira que ele contou, o engano, a meia-verdade que ele contou, gerou os escravos e as servas que ele ganhou. Isso, 10 anos depois, vai gerar esse caso de Agar. E isso tudo gerou tanta confusão, tanta discórdia, tanta morte e tanta destruição ao longo da história. Alguns chamam isso de efeito borboleta. Já ouviu falar do efeito borboleta? Né? Uma pequena coisinha que está acontecendo num local, isso começa a tomar proporções e vai praticamente mudar o clima do mundo. Essa é a teoria do efeito borboleta. Mas pequenas decisões, às vezes, inofensivas, que nós tomamos, vão ter proporções maiores se nós não estancarmos isso de alguma forma. Eu quero fazer isso que eu estou falando, né? Resultados a médio e longo prazo não levados em conta. O Abraão não pensou lá, quando ele falou lá que a mulher dele era irmã, que ia dar toda essa confusão. Ele não pensou que eventualmente, quando ele foi lá coabitar com a Agar, que ia dar toda essa confusão. Mas deu. Quantas vezes nós tomamos decisões que aparentemente são inofensivas, ou nós até achamos que vai ter alguma consequência, mas porque a gente está querendo tomar aquela decisão daquele jeitinho, a gente toma a decisão e depois lá na frente estoura o problema. Você já fez isso alguma vez na vida? Quem nunca fez, que atira a primeira pedra. Todos nós tomamos decisões e dali a pouco, lá na frente, essas decisões são problemas. Tomamos decisões certas, mas também tomamos decisões erradas. Às vezes as decisões que nós tomamos erradas não tem como antecipar, isso eu entendo. Mas às vezes Deus coloca indícios para nós de que, opa, não, eu acho que isso vai dar problema. Não, pera, segura aí, isso aqui vai dar problema lá na frente. Mas se você diz, não, mas eu quero, sabe aquela criança? Eu quero. E Deus diz, então, vai, faça, se arrebente. Acho que os pais da gente, dessa nossa geração, dizem o seguinte, faz, mas depois não vem chorando. Se machucou, vai lá e passa lá o remédio e tudo mais e aguenta firme. Não vem ficar chorando, porque eu me machuquei. Não sei como é que era com vocês, mas quando acontecia isso, né, se voltasse chorando ainda, acontecia alguma coisa, o pai e a mãe olhavam assim, mas aconteceu por quê? Aí você tinha que dizer, porque aconteceu, porque eu me machuquei. Mas você machucou por quê? Não, porque eu fiz isso. Aí ainda o pai olhava para você e dizia, eu te falei? Não te falei que isso ia acontecer? Aí dava todo aquele sermão. Você, além de se machucar, ainda tinha que ouvir um sermão depois e eventualmente ainda apanhar, né? Tá, com vocês não acontecia isso. Vocês nunca apanharam porque vocês desobedeceram o pai. Que ótimo.
Né, queridas filhas? Eu tinha que citar elas, assim, elas sempre reclamam que eu não falo delas, né? Antes disso, você diz assim, ótimo, Lealdo, mas você está pegando um caso isolado. É um caso isolado. Abraão foi lá, fez, tal, falou que era esposo, deu tudo problema lá e tudo bem. Então é um caso isolado. Só que esse caso não foi isolado. Sabe por quê? Porque no capítulo 21, se eu não me engano, de Gênesis, deixa eu só conferir aqui. Não, capítulo 20. Capítulo 20 diz que Abraão estava onde? Olha que coincidência. Capítulo 20. Abraão partiu dali, onde ele estava, em Canaã, para a região do Negueb, o deserto. De novo ele vai para o Negueb. Parece que para o deserto não é uma coisa muito boa. E foi viver entre Gades e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua... o quê? Sua irmã. Ué, você não viu essa história antes? Alguns vão dizer isso, inclusive, que isso daqui é um dos motivos para não confiar no livro de Gênesis, porque o cara que escreveu isso daqui, ele escreveu a primeira parte, aí ele, sei lá, devaneou um pouco lá e depois, sei lá, tomou umas pingas lá e ele voltou para escrever e repetiu a mesma história, parece. Só que são histórias totalmente distintas, porque é um outro local, uma outra situação, muitos anos depois. Sara já tinha um filho. E aí certa noite, que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, da cidade onde ele estava, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Tomou para quê? Para ser esposa. Você já viu essa história antes? Mesma história. Nós estamos falando aí de 20, 80, 76 para 100 e pouco, dá uns 20 anos. Quase 20 anos. Não, quase 30 anos. Isso, a minha senhora matemática está dizendo mais, né? Quase 30 anos depois ele conta a mesma historinha. Aí, gente, eu não queria ver a cara da Sara de novo. Imagina a Sara olhando para ele. E de novo? A mesma história, a mesma conversinha, os mesmos probleminhas. E sabe o que é pior do que isso? Pior do que isso é que alguns anos depois, um determinado cidadão chamado Isaac faz exatamente a mesma coisa que o papaizinho fez durante a vida. Ele não só fez o erro, ele repetiu o erro, e o que ele fez? Ensinou o filho a fazer. Coisas para nós meditarmos. Seria muito bom se nós conseguíssemos, no máximo possível, sei que isso não acontece sempre, de anteciparmos os problemas. Opa, aqui é pântano, é areia movediça, não vou por ali, porque aqui eu vou me afundar. Então, antecipar o problema, né? Uma das coisas que precisamos fazer também é policiar nossas reais intenções, por mais justificáveis que elas sejam. Não, mas isso daqui é porque eu quero realmente abençoar a vida da igreja. Isso daqui é porque eu quero que a pessoa aprenda. Isso daqui eu faço porque... Justificativas existem milhares. Mas será que é isso realmente que Deus quer da sua vida? Ponto de interrogação enorme. Não justifique os seus erros, não justifique os seus enganos, não tente ludibriar a Deus e aos outros. E como diz aquele outro velho ditado, eu estou bem nessa área, que mentira tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde, como diz o texto, não há nada que esteja oculto que não venha se tornar revelado.
Nem sempre ideias que parecem a solução definitivamente são a resposta. A Sara deu uma ideia que parecia a solução, mas foi a resposta inadequada. São alguns pontos que nós aprendemos com Abraão. Existem mais coisas que vão acontecer durante a vida dele. E eu não estou querendo difamar a vida dele aqui, muito pelo contrário. Deus, a Bíblia fala que ele é o pai da fé. Mas ele é um pai da fé que vai crescendo na fé e vai aprendendo. E isso é uma coisa que vai desenvolvendo na vida dele. Vamos ouvir Deus. Vamos buscar o que Deus quer para a nossa vida e não o que nós queremos. Vamos estar atentos para as armadilhas da vida, antes que as armadilhas nos peguem e nos consumam. Vamos orar.